Depois de Himawari revelar seu verdadeiro poder, novas ameaças surgem e todos carregam o peso de um futuro incerto. Será que alianças inesperadas podem mudar o destino de Konoha? Ou será que tudo já está perdido? Já vem comigo descobrir, porque esse vídeo tá épico. No capítulo 11, vemos Himawari com seu modo Kurama. Juro observa e comenta que aquilo parecia algo da Nove Caudas, mas se questiona o que isso significava. Himawari então se aproxima de Inojin, que está com seu peito perfurado, e usando seu cabelo, o remove do tronco e deita-o no chão. Shikadai corre para tentar impedir, dizendo que Inojin mal conseguia se mexer, mas de repente, a ferida no peito dele se fecha completamente. Himawari comenta que não tem certeza se ele está totalmente curado, e pede que o levem logo para o hospital. Shikadai, confuso e impressionado, pergunta a Himawari sobre o que era aquele poder, mas ela responde que também não sabia, que a partir daquele momento tentaria descobrir. Chocho questiona Himawari sobre o que ela queria dizer com aquilo, e ela explica que precisará derrotar Jura. Não tem outra escolha, só eu posso fazer isso. Conclui, pedindo que eles fujam dali, já que ela é o alvo e se ficar para lutar, talvez eles consigam escapar sem serem perseguidos. Chocho, hesitante em deixar a amiga para trás, protesta, dizendo que abandoná-la não fazia sentido, mas Himawari, séria, explica que se ela tem o poder, também tem que assumir a responsabilidade. Ela finaliza dizendo que tanto seu pai quanto seu irmão fariam o mesmo. Relutante, Chocho pede que Himawari prometa que elas sairiam para comer panquecas juntas quando tudo acabasse. Himawari aceita, dizendo que não vai esquecer daquilo, pois adora panquecas. Shikadai e Chocho finalmente fogem, levando Inojin nos ombros. Juro observa a cena e diz que os humanos às vezes perdem a capacidade de julgamento nos momentos errados, citando Inojin, que ao ignorar os avisos como um idiota, cavou a própria cova. Jura continua, dizendo que por outro lado, algo havia acendido como uma chama em Himawari, se perguntando se aquilo seria algo maior ou apenas uma coincidência. Curiosa, Himawari manda Jura calar a boca e o joga pra longe com um soco poderosíssimo. Jura se recupera e parte pra cima, mas de repente, Himawari começa a fazer uma bomba biju, um jutsu de alto nível que geralmente demorava anos pra ser dominado. Ela lança a bomba biju na direção de Jura e consegue desviar por pouco. Ele, surpreso, elogia o domínio dela sobre a técnica, mas diz que já havia se cansado de tudo aquilo, partindo pra cima de Himawari e golpeando várias vezes até ela cair no chão. É pouco, mas eu acabei conseguindo. Queria fazer um teste do meu verdadeiro poder, diz Jura. A cena muda pra Konohamaru, Sarada, Sumire e outros ninjas que estão lutando contra Hidari. Sarada enfatiza que ele está ferido e pergunta quem ele é e como consegue usar o Chidori. Hidari repara nos olhos de Sarada e menciona que Jura lhe contou um pouco sobre Sharingan. Ele comenta que pensava que o Chidori fosse difícil de controlar, mas aparentemente era necessário ter os olhos como os dela para dominá-lo. Konohamaru intervém e pergunta novamente quem ele é e qual a sua ligação com o Uchiha Sasuke. Hidari afirma que não conhece Sasuke e diz que eles só sabiam fazer perguntas de merda. Querem saber quem eu sou? Eu mesmo estou tentando descobrir. Por isso vim pra Konoha. Nesse momento, Sumire percebe algo e grita pra Konohamaru proteger Sarada, pois ela era o alvo de Hidari. De repente, Hidari eletrocuta Sarada por meio de suas marcas de garra, pegando todos de surpresa. Um ninja ataca Hidari, mas ele coloca fogo no oponente sem dificuldades. Konohamaru tenta acertá-lo por trás com o Rasengan, mas Hidari se esquiva e o joga pra longe. Sumire, tentando ajudar Sarada, também é eletrocutada. Depois disso, Hidari caminha lentamente em direção a Sarada. A luta volta pra Himawari e Jura. Ele a atinge com um golpe direto no rosto e perfura sua barriga, fazendo-a cair no chão, gritando de dor. No entanto, Himawari rapidamente se cura, o que impressiona Jura, que diz que suas habilidades de cura eram realmente extraordinárias, melhores que as de um humano ou até mesmo de um Jinchuriki. Ele comenta que o poder de Himawari parecia ser muito próximo aos de bijus como ele. Kurama, observando, percebe o quão forte Jura era e avisa Himawari de que o inimigo era bem mais forte do que ele imaginava e que apenas ter um grande potencial não era o suficiente para vencer aquela luta. Esse cara é um adversário muito difícil para nós, conclui Kurama. De repente, Boruto surge voando com tudo e resgata Himawari. Vemos então Hidari e Sarada. Ele comenta que, embora não saiba exatamente o que é, por algum motivo conhecia Sarada desde o início. Em seguida, ele pergunta a Sarada a mesma coisa, enquanto a transforma lentamente em uma árvore. O que é exatamente você? Se eu te devorar agora, o que eu vou ganhar? Boruto recebe de um sapo uma mensagem informando que a localização de Sarada havia sido confirmada. Ele então usa o Hiraishin e se teletransporta para onde ela estava, cortando as raízes que a prendiam e salvando-a no último instante. O capítulo 12 começa
ficam todos surpresos pela aparição repentina de Boruto, que imediatamente pede para Konohamaru cuidar de Himawari. Nesse momento, Hidari tenta atacá-lo, mas Boruto bloqueia seu movimento e o lança para longe usando o estilo vento ruptura. Após o impacto, Hidari foge, enquanto os outros respiram aliviados, embora ainda intrigados com a situação. Konohamaru, confuso, questiona Boruto sobre sua atitude de sair e entrar na vila com uma atitude tão inexpressiva, e se ele nunca se colocará em seu devido lugar. Antes que as críticas continuem, Sarada intervém, dizendo que se não fosse por Boruto, ela já estaria morta. Sumire reforça que Hidari parecia estar focado apenas em Sarada, ignorando todos os outros ninjas ao redor. Sarada complementa, explicando que Hidari pretendia devorá-la, e especula que seus jutsus provavelmente estavam ligados ao seu pai, Sasuke. Boruto então revela que Hidari foi criado a partir do chakra de Sasuke, mas que eles não precisavam hesitar em lutar contra ele. Pelo contrário, abatê-lo era necessário para salvar Sasuke. Konohamaru, ainda mais confuso, pergunta de onde Boruto tinha tirado todas aquelas informações, mas ele enfatiza que a partir daquele momento, eles tinham que se concentrar ou morreriam sem nem ter chances de lutar. De repente, o ninja sensorial alerta que as marcas de garra foram ativadas novamente e algo estava saindo delas. Todos se veem cercados por dezenas de Tsumeakas. Boruto diz que apoiaria Sarada, reduzindo o número deles, e pede que ela foque apenas nos que se aproximarem dela. Ele rapidamente elimina os Tsumeakas à sua frente, mas Sarada, ao tentar chutar um deles, é pega de surpresa por Hidari, que surge de uma das marcas de garra e agarra seu pé. Desesperada, Sarada atira uma shuriken em Hidari, mas ele desvia e a shuriken acaba acertando o Tsumeaka. Boruto, percebendo o perigo da situação, avança com Hiraishin e atinge Hidari com poderoso Rasengan, forçando-o a recuar novamente pelas marcas de garra. Sarada observa que aquilo era péssimo, pois agora Hidari teria tempo para se regenerar. Vemos então Hidari em cima de um cubo, se recuperando lentamente. Pouco tempo depois, ele retorna ao campo de batalha, enchendo com várias marcas de garra. Sarada sugere que Boruto fuja pelo ar enquanto ela o distrai no chão, mas Boruto diz que essa estratégia não funcionará. Ele anuncia que usará o Rasengan Uzuriko, pois com a máxima potência daquele poder, ele finalizaria o combate com um golpe só. Sarada se pergunta, Uzuriko? Ele então explica que é um poder que utiliza a força centrífuga da rotação do planeta, e que chama aquilo de chakra planetário. Sarada, impressionada, questiona se isso realmente seria o suficiente para derrotar Hidari sem deixá-lo fugir novamente. Boruto, confiante, responde que o poder do Uzuriko não tem limites. Porém, ele explica que o chakra do planeta tem que ser absorvido pelos pés, por isso ele não pode voar. Além disso, para terminar tudo com um só golpe, é necessário uma grande quantidade de poder. Sarada entende a gravidade da situação e decide ganhar tempo para Boruto junto com Konohamaru. Hidari reaparece atrás de Boruto, mas Konohamaru protege com uma barreira. Boruto diz que ele devia estar cuidando de Himawari, mas Konohamaru responde que é ele quem decide suas prioridades, e que se Boruto tinha tempo para reclamar, então que finalizasse logo o jutsu. De repente, Hidari aparece de novo, dessa vez atrás de Sarada, e aprende. Ela reage com seu Chidori Nagashi. O ataque eletrocuta Hidari, distraindo o suficiente para que Sarada o agarre e o arremesse para longe. Ela pergunta a Boruto se o jutsu estava pronto, mas ele admite que ainda faltava um pouco. Sem outra opção, Boruto finaliza o Uzuriko e atinge Hidari com toda a força, gerando uma enorme explosão acompanhada por um redemoinho. O ataque desintegra metade do corpo de Hidari, mas Boruto lamenta que não foi suficiente para destruí-lo por completo. Ele avança rapidamente para impedir a fuga de Hidari, antes que ele caísse no chão, mas não chega a tempo. De repente, Kawaki cai em cima de Hidari e o prende com sua mão. Ele provoca. Olha só, parece que tá doendo, né? Deixa eu aliviar isso pra você. Esmagando o restante de Hidari. Porém, algo estranho surge depois de Hidari ser desintegrado. Observando através de seu sapo, Kashin Koji explica a Boruto que aquilo era conhecido como alma espinhosa. Kawaki agarra Boruto, exigindo saber o que é aquilo. Ele responde que aquilo se chamava alma espinhosa e era algo que poderia ajudar Sasuke a voltar ao normal, ordenando que Kawaki o solte, ameaçando cortar seu braço se ele não obedecer. Kawaki solta Boruto, mas antes que a discussão continuasse, Boruto é atingido no peito por uma espécie de laser disparado de muito longe. Ele cai no chão, gravemente ferido. Jura, observando de longe, questiona se o ataque havia atingido o ponto vital de Boruto. Sarada, lembrando das palavras de Boruto, rapidamente pega a alma espinhosa e a lança na direção do ataque com toda sua força. Jura então pega a alma espinhosa e conclui que Boruto é muito mais perigoso do que ele imaginava, por já saber da existência daquele objeto. Ele finaliza dizendo que, para sua isca, Kawaki seria o suficiente e que a morte de Boruto já estava decidida. O capítulo começa com Jura prestes a finalizar Boruto. Ele diz: "Você foi um jovem interessante, Boruto. Adeus." Quando Jura estava prestes a atacá-lo, Mamute surge correndo, trazendo notícias urgentes. Matsuri havia retornado e tinha informações importantes. Ela confirmou que alguém realmente estava colaborando com Boruto.
Boruto. Ao ver a alma espinhosa de Hidari, Mamushi pergunta se ele foi derrotado. Jura confirma e admite que os inimigos eram mais formidáveis do que imaginava. Ele então decide recuar, afirmando que não poderiam deixar a alma espinhosa de Hidari apodrecer ali. Antes de partir, Jura reflete: Otsutsuki Boruto, você é um homem de muita sorte. Parece que os céus realmente querem que você continue vivo. A história volta para um flashback de Boruto após Sasuke ser transformado em árvore. Ele estava se escondendo de ninjas que estavam perseguindo, quando de repente um sapo aparece ao seu lado. Boruto, assustado, pergunta quem ele é. Não sou seu inimigo, responde o sapo, mas antes de qualquer coisa, precisamos fugir agora. Preciso que você coloque sua mão em mim. Ou será que você tem nojo de sapos? Boruto, furioso, aceita. Ele toca no sapo e então é teletransportado para um local desconhecido. Um homem misterioso explica que eles estavam nos arredores do País do Vento, em uma base abandonada de Orochimaru. Ele revela que o sapo não era um animal real, mas sim uma ferramenta científica ninja. Quando Boruto pergunta quem era o homem, ele coloca uma máscara. Você não me reconhece? Ele pergunta. Boruto fica surpreso ao perceber que é Kashin Koji, o mesmo que matou Ao e tentou matar ele e Konohamaru. Koji então faz uma pergunta simples a Boruto. Boruto, desde que você nasceu, você sempre foi Uzumaki Boruto? Confuso, ele pergunta se Koji sabia algo sobre a onipotência, mas Koji continua, dizendo que dentro dele, Boruto era o receptáculo de Ishiki que escapou da cara, e pergunta se aquilo estava errado. Ele revela que não sabe muito sobre a onipotência, mas já sabia da possibilidade de algo assim acontecer, e pede desculpas por ter lutado contra Boruto e seus aliados, explicando que precisava fazer isso para despistar Ishiki. Boruto diz que entende muito bem o peso que uma missão tem. Além disso, ele também conhece bem a frustração de não conseguir esclarecer a própria posição, já que faz bastante tempo que ele está vivendo isso. Koji explica que ele foi criado apenas para derrotar Ishiki e impedir que o plano da árvore divina desse certo. No momento que ele o arrastou para fora de Jigen, teve certeza que tinha cumprido seu dever, então poderia morrer em paz. Mas de repente, enquanto esperava sua morte, ele começou a ter várias visões que se desenrolavam uma após a outra à frente de seus olhos. Eu tive um pressentimento, isto era, a realidade que viria a acontecer. Eram cenas do futuro. Ele percebeu que tudo o que tinha feito não era o suficiente para acabar com o desejo de Ishiki, e que se não derrotasse o próprio 10 Caudas, o planeta teria seu fim. Boruto se pergunta sobre o que era aquela habilidade e como ele havia conseguido do nada. Ele começa a explicar sobre Shibai Otsutsuki. Ele devorou vários planetas, obteve todos os Shinjutsus, e com isso passou a ser chamado de Deus. Ele explica que todos os Akara que passaram por modificações receberam as células de Shibai, com o objetivo de manifestar os Shinjutsus que ele obteve. Porém, conseguir esse poder dependia da sorte. Koji obteve o poder das marcas de garra. Daemon obteve o poder de refletir todo e qualquer ataque. E Eida, o poder de realizar milagres. Porém, Boro, Delta e ele não receberam nenhum Shinjutsu. Pelo menos era o que ele achava, mas no momento que estava à beira da morte, seu poder se manifestou de repente. O poder de ver todos os futuros possíveis. 10 direções. Boruto fica intrigado e ele continua, explicando que o futuro não é o caminho reto e simples. Ele cita um futuro que já foi evitado, onde Ishiki completa sua reencarnação no corpo de Kawaki, mata Naruto e planta a árvore divina, destruindo o planeta. Boruto fica em choque e ele continua, citando outro futuro, em que no dia que Naruto sumiu por causa de Kawaki, eles entram em uma discussão que acaba com Boruto e Sarada mortos. Depois daquilo, Kawaki era derrotado por Koji, que tinha um poder avassalador, e assim, o planeta era destruído novamente. Ele diz que é difícil comprovar o que viu, ainda mais porque aquilo nunca aconteceu, mas enfatiza que o futuro deles tem caminhado uma perigosa corda bamba nos últimos anos. Boruto diz que mesmo que seja uma história absurda, só pelo fato de Koji conseguir entender o que aconteceu com a onipotência é algo que ele não pode ignorar, mas mesmo assim, ele se pergunta qual a vantagem de saber todos os tipos de futuro que poderiam acontecer. Koji explica que a maior vantagem é a informação, e diz que poderia ensinar a Boruto todos os jutsus e técnicas que ele aprenderia no futuro, antecipando seu aprendizado e tornando o treinamento extremamente eficiente. Boruto, extremamente animado, se pergunta se realmente dava para fazer aquilo. Ele diz que sim, mas antes precisava explicar a Boruto o pior futuro possível. Primeiro, 10 Caudas se libertaria de Koji e atingiria uma nova evolução. Ele explica que é praticamente impossível se livrar daquilo, pois em quase todos os futuros que ele viu, aqueles seres aparecem. O mais perigoso dentre eles é o líder. Jura, Boruto, você será morto por ele. Ele continua, mencionando que não são todos os futuros em que aquilo acontece, mas em um grande número, aquele mesmo resultado existe, e o desenrolar deles é sempre parecido. No final, Kawaki é devorado e o planeta destruído. Boruto diz que só tem uma única coisa a dizer a Koji, seja para impedir o plano da árvore divina ou derrotar Koji. A única coisa com a qual ele nunca vai concordar é matar Kawaki. Boruto, então, confiante,
Finalmente, anuncia que fará seu irmão idiota acordar e recuperará sua família. Ele continua, dizendo que entendeu muito bem que o 10 Caudas atrapalharia ele em todos os caminhos. E enquanto coloca a bandana que Sasuke o havia dado, declara que vai dar um jeito em Cold e no 10 Caudas de uma vez por todas. Agora voltamos ao presente. Konohamaru comenta que os ossos de Sarada estavam bem, mas seus nervos provavelmente tinham sido danificados. Ela diz que está tudo bem e que o mais importante agora era Boruto. Himawari acorda e, percebendo que Sarada estava machucada, pede para ver sua ferida. Ela então segura seu braço e a cura em um instante. Todos ficam surpresos com aquilo e perguntam o que estava acontecendo. Sumire a chama para ajudar Boruto também, mas enquanto ela estava correndo, Kawaki a segura, dizendo para não chegar perto dele. Ele pede para ela não entender errado. Não tinha nenhum problema em curá-lo, mas havia uma coisa que precisava ser feita antes. Konohamaru concorda e vai até Boruto, algemando. Kawaki vê o sapo de Kashinkodi e o destrói, se perguntando por que Boruto tinha aquilo. No final do capítulo, vemos o Shinju em sua base, revivendo Hidari. Matsuri, com outra alma espinhosa em sua mão, diz que está ansiosa para ver o que sairá dali. Ela então joga a alma espinhosa no cubo, e Jura comenta que eles precisam pensar em um nome para ele. Começando o capítulo 14, Boruto desperta em uma sala de interrogatório, ao lado de Konohamaru e Hibiki. Ao tentar se mover, percebe que está preso por algemas. Konohamaru explica que as algemas seladoras haviam sido feitas por Amado, e só podiam ser retiradas com uma senha. Boruto pergunta se os outros estavam bem, e o que havia acontecido com os inimigos. Konohamaru explica que eles desapareceram, e que várias pessoas foram mortas no incidente. Mas seus alvos, Sarada, Himawari e o trio Inashikacho estavam bem. A cena muda para o hospital, onde Nojin está deitado em uma maca, sendo tratado por Sakura. Surpresa, ela comenta que era incrível como o peito dele estava completamente curado, como se nunca tivesse sido perfurado. Ela explica aos demais que o fluxo de chakra dele estava bloqueado, mas que tudo ficaria bem se fosse restabelecido. Ino olha para Inojin e demonstra estar preocupada com seu filho. O conselho de Konoha diz que estavam ansiosos para conversar com Boruto, e que tinham muitas coisas para perguntar. Eles começam perguntando quem eram os homens que atacaram a vila, e por que estavam atrás de Sarada e Himawari. Vemos então Eida, Demon e Kawaki. Observando tudo com seu Sharingan, Eida comenta que o interrogatório havia começado. Demon provoca Kawaki, questionando o que ele fará quando Boruto contar toda a verdade. Eida pede para ele parar de provocá-lo, mas Kawaki, tranquilo, afirma que nada mudará, pois independente do que Boruto diga, o fato é que Boruto é a causa do desaparecimento do sétimo Hokage. Ele também comenta que antes de matar Boruto, é essencial extrair tudo que ele sabe, para assim poderem lidar com aqueles monstros. Voltando ao interrogatório, Boruto explica o que são os Shinjus, revelando que o chakra da pessoa transformada em árvore é refletido neles. Ele menciona que Hidari, com quem lutaram antes, tem Sasuke como sua forma original. Também relata ter visto Matsuri, cuja forma original é Moegi. Ele avisa Konohamaru para tomar cuidado, já que Matsuri o tem como alvo. Amado, que observava tudo em seu laboratório, comenta que o objetivo natural do 10 Caudas era devorar um Otsutsuki e se tornar uma árvore divina, consumindo toda a vida do planeta para criar um fruto de chakra. Contudo, agora que eles haviam adquirido inteligência, não deviam mais ser tratados como simples bestas que seguem seus instintos. Agora, eles buscam conhecimentos e emoções baseados em suas experiências. Amado conclui que eles provavelmente estão atrás de informação. Konohamaru, em choque, percebe que os Shinju estão tentando obter informações, devorando não só Himawari e Sarada, como também ele mesmo. Boruto confirma e explica que o líder deles, Jura, é um caso especial. Diferente de Hidari e Matsuri, Jura não tem um modelo. Ele é a própria encarnação do 10 Caudas e a principal causa da atual crise. Ou seja, se eles conseguissem derrotá-lo, não seria exagero dizer que a crise do planeta seria resolvida. Konohamaru, ainda em choque, pergunta como Boruto sabia de tudo aquilo e exige uma explicação. Boruto continua em silêncio, mas Konohamaru avisa que a decisão da história dele ser confiável ou não viria depois de sua resposta. Ele então diz que sua fonte de informações era um homem, mas que não podia revelar a identidade dele por segurança. Todos concluem que Boruto estava mentindo, pois não havia motivos para acreditar nas coisas ditas por um traidor expulso da vila, e ainda sem provas concretas. Homura afirma que independente do que Boruto dissesse, ele não sairia vivo daquela sala. Koharu então pergunta a Boruto por que dele ter matado o sétimo Hokage, Uzumaki Naruto, e promete que dependendo de sua resposta, Boruto ao menos morreria sem sofrimento. Enquanto isso, Shikamaru, observando tudo, relembra uma conversa com Boruto, mas por causa do efeito da onipotência, ele não consegue se lembrar de tudo que conversaram. Ele não entende por que confia tanto em Boruto, mas conclui que, mesmo sem seguir a lógica, acredita nele e não pode permitir que ele morra naquela sala. Boruto responde à pergunta de Koharu, afirmando que não matou Naruto, que ele e Hinata estavam bem e em um lugar seguro. Koharu então pergunta onde era esse lugar e por que seria necessário escondê-lo.
escondê-los. Mas Boruto responde que não tem intenção de contá-lo sobre isso. Hibiki, caminhando na direção de Boruto, comenta que é daquele jeito que tinha que ser. Aquilo finalmente tinha começado a parecer um interrogatório de verdade. Shikamaru, vendo a situação esquentar, chama Ino rapidamente. Ele pergunta como Inojin está, mas Ino diz pra Shikamaru ir direto ao assunto. Ele explica que precisa que Ino coloque Boruto em contato com ele de novo, mas ela, hesitante, se pergunta se aquilo era uma ordem dele como Hokage. Ela continua, dizendo que o uso privado da transmissão de mentes era uma violação, e que só deles estarem conversando daquele jeito, já haviam quebrado 5 regras. Shikamaru diz que aquela era uma missão secreta, e que só poderia ser feita por Ino. Ela demonstra estar preocupada com Shikamaru, pois não consegue entender o porquê dele estar ajudando Boruto. Ele diz que entende Ino, mas implora para ela ajudá-lo, e finaliza dizendo que está pedindo aquilo como um amigo. Ino então se desculpa e diz que dessa vez ela não poderia ajudá-lo. Shikamaru, desesperado, chama Ino, mas ela desfaz a comunicação. Hibiki, se preparando para começar o verdadeiro interrogatório, pergunta de novo a Boruto onde estava o 7º Hokage, e afirma que se ele não puder nem responder aquilo, é óbvio que tudo o que havia falado era mentira. Depois de tudo isso, Boruto continua em silêncio. A situação esquenta quando Hibiki agarra Boruto pelos cabelos e bate seu rosto com tudo na mesa, dizendo que durante aqueles 3 anos estava morrendo de vontade de dar uma surra no Boruto por ter matado Naruto. Apesar disso, Boruto, inabalado, o provoca. Você tá com tempo livre, hein? Que inveja. Furioso, Hibiki soca o rosto e o estômago de Boruto, fazendo ele vomitar sangue. Mesmo assim, ele não cede. Hibiki diz que Boruto pode até estar fazendo cara de durão, mas não iria aguentar muito tempo. Shikamaru então intervém, dizendo que Boruto não era do tipo que abria a boca por causa de dor. Ele diz que usariam veneno a partir de agora e pede para chamarem Mitsuki. Konohamaru alerta Shikamaru que aquilo não daria certo, pois Mitsuki tinha uma forte intenção de matar Boruto, e se eles não tomassem cuidado, aquilo nem poderia ser considerado um interrogatório. Shikamaru, porém, diz que não se importa e que assumirá as responsabilidades no que acontecer. Eida comenta que Boruto não parecia ter intenções de revelar o que Kawaki fez, e tanto ele quanto Demon se chocam com isso. Demon se pergunta por que dele estar fazendo aquilo, e diz que não faz o menor sentido. Mitsuki então chega ao interrogatório, mas antes de entrar na sala, Shikamaru avisa: Mitsuki, nós somos shinobis, e isto é sua missão. Controle suas emoções e cumpra seu dever, entendeu? Depois disso, ele entra na sala. Boruto, tentando provocar Mitsuki, pergunta se ele ainda estava procurando que nem um idiota aquele sol que eu havia falado. Mitsuki, furioso, ativa seu modo Senin e parte pra cima de Boruto, perguntando se ele só tinha aquilo pra falar. Hibiki então afasta Mitsuki antes que algo acontecesse. Porém, antes de sair, Mitsuki liberta Boruto com uma de suas cobras. Boruto então diz que não vê ninguém ali como inimigo, mas que só forneceria informações com base em seu próprio julgamento. Ele então surpreende a todos, usando seu Hiraishin e fugindo. Konohamaru e Hibiki perguntam como Boruto se desprendeu, e nos é revelado que Shikamaru entregou um papel com a senha da algema para Mitsuki antes dele entrar na sala. O conselho de Konoha diz que aquela situação era lamentável, e que aquele incidente traria consequências para Shikamaru, que se desculpa e diz que as buscas iniciariam imediatamente. De repente, Shikamaru recebe a informação de que Kankuro, da Vila da Areia, estava tentando fazer uma ligação urgente. Ele pede para os ninjas sensoriais o conectarem, e Kankuro explica que tanto Gaara quanto seu filho adotivo Shinki haviam sido derrotados, levando Shinki a ser transformado em uma árvore. A cena corta para a base do Shinju, onde vemos um novo integrante que acabou de nascer. Eles o chamam de Ryu e perguntam se estava tudo bem. Mas e aí galera, o que vocês estão achando do vídeo? Já estamos no último capítulo e as coisas estão bem reveladoras, não acham? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os outros, mas bora lá. O capítulo começa com uma intensa batalha na Vila da Areia. Shinki, desesperado, implora para que Gaara desfaça sua areia protetora e permita que eles lutem também. No entanto, Gaara, que já estava muito ferido, insiste em levar as crianças a um local seguro. Ele ordena que fujam, reforçando sua ordem como Kazekage. Matsuri, que estava lutando contra eles, revela que só o seguiu para rastrear Boruto e seu colaborador. Fria, ela despreza os esforços de Gaara em salvar as crianças, afirmando que ele morreria se não tratasse suas feridas. Gaara, em resposta, reafirma que não permitirá que jovens com futuro morram ali, mesmo que aquilo custasse sua própria vida. Matsuri, sem se importar, diz que se ele morrer, pode até deixar as crianças pra lá. Enquanto Gaara continua protegendo Shinki e os outros, vários Tsumeakas o atacam. Em um momento de coragem, Shinki usa sua areia para quebrar a barreira que o protegia e sela Gaara, garantindo sua segurança. Logo depois, ele é mordido por um Tsumeaka. Mesmo assim, ele ordena aos amigos que escapem e relatem tudo a Kankuro. Apesar de se transformar em uma árvore, seu jutsu de selamento permanece, protegendo Gaara. Matsuri, impressionada, elogia a coragem do garoto e menciona que ele até pode ser interessante quando
se tornar um deles no futuro. De volta ao presente, Kankuro informa a Shikamaru que, segundo as investigações, Shinki ainda estava vivo, embora transformado, e Gaara, apesar de gravemente ferido, sobreviveu graças ao selamento de seu filho. Shikamaru, no entanto, pergunta se eles conseguiram detectar alguém com o mesmo chakra de Shinki. Kankuro responde que não, mas promete avisar caso tenha novas informações. Sarada e Sumire, que acompanhavam a conversa, ficam preocupadas. Sarada questiona se os Shinju realmente conseguiram um novo aliado, e Shikamaru admite que é uma possibilidade que não pode ser ignorada. Na base do Shinju, Ryu escuta eles o chamarem assim, e se pergunta se aquele era seu nome. Jura responde que sim, e que ele mesmo havia escolhido. Ryu diz que gostou de Jura, pois ele o entende bem, mas pede para que todos esperassem um pouco, pois parecia ter percebido algo. Ele então agarra Code, que estava se escondendo no cubo. Jura diz que estava tudo bem e pede para Ryu soltá-lo, já que todos ali tinham uma dívida considerável com ele. Jura pergunta o que Code fazia ali e se tinha algum assunto para tratar com eles. Ele responde que não tinha merda nenhuma para falar e se pergunta qual é a deles. Vocês não querem devorar os Otsutsukis? Jura comenta que aquela era a intenção deles, mas agora eles tinham uma pilha de outras prioridades para resolver. E diz que se Code quisesse matar Boruto, poderia ficar à vontade, pois ele também é um alvo que eles querem eliminar. Ele responde que Jura não deve se achar tanto, e que monstros como ele deviam apenas pensar em devorar Otsutsukis. Além disso, ele quem vai devorar o fruto de chakra para se tornar um novo Otsutsuki, assim herdando a vontade de Ishiki. Jura fica curioso e se pergunta o que será que aconteceria se eles devorassem o fruto. Code pergunta se aquilo era uma declaração de que Jura iria se opor a ele, e conclui que ele só entenderia suas ordens quando ele o fizesse sofrer. Code então tenta atacar Jura pela marca de garra, mas ele corta sua mão facilmente, fazendo Code gritar de dor. Ele agradece, dizendo que graças a ele, os Shinju adquiriram liberdade para pensar. Jura diz que falta um pouco de estímulo na vida de Code, e com toda a gratidão e respeito que tem por ele, o daria uma tarefa: procure por Boruto e seu colaborador desconhecido. E logo depois disso, mate-os. Em troca, prometo lhe dar o fruto de chakra. Ele finaliza, dizendo que com aquela tarefa, até mesmo a vida de Code, que estava um pouco apagada, poderia dar uma reanimada. Ele diz que Jura nem precisava dizer aquilo, e que ele mataria tanto Boruto quanto seu aliado, sendo esse seu acordo. E enfatiza que irá exigir o fruto de chakra a qualquer custo. Jura deseja boa sorte a Code, e diz que estará torcendo por ele. Após a saída de Code, Ryu comenta que o acha desagradável e pergunta se pode matá-lo no futuro. Jura responde que sim, pois aquilo também fazia parte de sua liberdade, mas sugere que Ryu se concentre em seu instinto. Ele pergunta quem seria seu alvo, e este revela: meu alvo é o quinto Kazekage, Gaara do deserto. A cena muda para Boruto, sentado no monumento Hokage, quando de repente Kawaki aparece. Boruto pergunta se ele está sozinho, e Kawaki confirma, mas diz que Eida provavelmente estava observando. Boruto brinca, perguntando se Kawaki não partiria para cima daquela vez. Kawaki questiona qual é a dele, e por que não havia contado a verdade para os caras da Vila da Folha. Boruto explica que não contou nada, pois aquilo não traria nada de bom. Ele diz que independente da verdade, existiriam aqueles que acreditariam e os que não acreditariam. Isso acabaria separando a vila e levando o caos, sendo exatamente isso que ele quer evitar. Kawaki pergunta o que havia acontecido com Momoshiki, pois pelo que ele viu, Boruto não conseguia controlar o karma. Ele explica que há cerca de 2 anos, quando lutou junto com Sasuke contra Code, foi a primeira vez que ele usou o karma depois de sair da vila. Ele diz que naquele momento sentiu uma sensação bem próxima de ser possuído pelo desgraçado do Momoshiki. É como se eu estivesse morrendo enquanto mantinha a consciência. Desde então, eu nunca usei o karma uma vez sequer. Kawaki pergunta o que ele queria dizer com aquilo, e ele responde que Momoshiki esteve quieto por 3 anos, mas a ativação do karma poderia ser gatilho para ele aparecer novamente. Ele continua, dizendo a Kawaki que os Shinjus não eram fáceis de lidar, e que sem a ajuda dele, Boruto não conseguiria derrotá-los. Kawaki pede para ele não mudar de assunto, mas Boruto explica que estava apenas dizendo que derrotar os Shinjus vem primeiro, e depois que eles desaparecessem, Kawaki poderia matá-los sem hesitar se ele perdesse o controle. Boruto diz que de qualquer forma, Kawaki precisava ficar mais forte. Ele menciona que o ideal seria que Kawaki desfizesse o selo de Naruto e recebesse treinamento direto dele, mas infelizmente aquilo não era realista. Ele então diz que contará a Kawaki algo que cedo ou tarde ele acabaria descobrindo por conta própria, mas como o resultado seria o mesmo, era melhor que seja cedo. Kawaki, confuso, se pergunta do que Boruto estava falando. Ele então revela: interrogue o amado, ele está escondendo seu verdadeiro poder. Kawaki fica em choque e Boruto continua, dizendo que Amado colocou um limitador em sua capacidade de ataque, assim como estava ajustando sua capacidade de defesa e regeneração para além do limite. É revelado então que Amado implantou uma câmera no olho de Kawaki. Ele, que estava observando
toda do seu laboratório, se pergunta de onde Boruto havia conseguido aquelas informações. Ele até considera a possibilidade de Kashin Code estar vivo, mas logo descarta, pois não faria sentido. Boruto continua dizendo que Amado precisa do karma de Kawaki para o seu próprio objetivo, e que ele esteve controlando suas habilidades esse tempo todo, para que Kawaki não morresse. Kawaki, ainda confuso, depois de descobrir tudo aquilo, diz que aquilo não muda nada o que ele pensa. Otsutsukis eram a raiz do mal e deveriam ser eliminados, e que até os Shinju eram culpa dos Otsutsukis, que trouxeram o 10 Caudas para a Terra. Ele diz que eles são seres que devem ser eliminados, sem exceção, e que tanto ele quanto Boruto faziam parte daquilo. Mas antes disso tudo acontecer, eles precisavam lidar com os Shinju primeiro. Kawaki então declara que fará tudo o que for preciso para derrotá-los, até mesmo unir forças com Boruto uma única vez. Boruto ri e comenta: "Não vai me atrapalhar, irmão." E então, Kawaki encerra: "Sou eu quem te digo isso, seu merda." E assim, o capítulo 15 se encerra. Recapitulando tudo que vimos nesse vídeo, Boruto enfrentou vários desafios que só aumentaram com o passar do tempo, desde a sua luta para proteger aqueles que ama, até o peso de ser tratado como traidor. Nos foi revelado que Kashin Code treinou Boruto, ensinando a ele todas as técnicas que aprenderia no futuro. Gaara e Shinki são derrotados e um novo Shinju aparece, Ryu. Além disso, tivemos momentos intensos com Kawaki, cuja obsessão por proteger a vila o levou a fazer um acordo com seu irmão para lutarem juntos, apesar de suas diferenças. Se você perdeu algum detalhe, não esquece de conferir os vídeos anteriores aqui do canal. Mas bom, gente, antes de continuar, eu quero agradecer a todos vocês pelos 90 inscritos no canal. É incrível ver como vocês estão curtindo o conteúdo. Isso me motiva ainda mais para trazer vídeos cada vez melhores. Valeu mesmo pelo apoio, viu? Aliás, eu quero compartilhar uma novidade com vocês. A partir de agora, os vídeos vão ser mais focados em resumos de um capítulo, não mais de 5. Isso vai permitir que eu traga mais emoção e detalhes para vocês em cada história. O que vocês acham? E outra coisa, além de Boruto, eu também vou começar a fazer vídeos de outros animes e mangás. Mas eu quero saber de vocês. Qual anime gostariam de ver por aqui? Que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver além dos resumos? Pode ser análise, teorias, curiosidades? Deixa aí sua ideia nos comentários. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui no canal, hein? Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E não se esqueçam de comentar o que querem ver nos próximos vídeos, viu? Obrigado por tudo. Falou!